Olá, eu sou a professora Gabriela e você está aqui para mais uma aula de arte pelo Sistema de Ensino Uniavan. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teatro. Você sabe o que é um dramaturgo? Observe a página 36. O que será que essas pessoas estão fazendo? Você por um acaso imagina o que é esta cena? Ou quantas pessoas estão envolvidas no teatro? Bom, vamos falar um pouquinho do teatro atualmente. Aqui na página 37 vamos falar sobre o teatro da atualidade. Durante o século XX, o teatro passa por uma reformulação. Aqui vai aparecer os textos escritos em conjunto e também a interação entre o público. Nesse momento, o diretor muitas vezes passa a ser mais valorizado que o próprio autor da peça, já que é ele que vai dar as coordenadas de como aquela peça de teatro ou aquela cena vai ser apresentada para o público. Vamos conhecer a história de um dramaturgo. Brecht é um dos dramaturgos que traz o teatro da didática, ou seja, aqui o observador deve ter consciência que estamos falando sempre de um teatro. E, em suas cenas, o teatro vai mostrar coisas relacionadas ao dia a dia, para preparar o observador para enfrentar e ser crítico da realidade que o cerca. Os temas apresentados nesse tipo de teatro trazem reflexões críticas sobre momentos da atualidade, trazendo sempre temas que fazem parte do mundo em que o observador vive, se ausentando assim da fantasia e do absurdo. Aqui na página 38 vamos falar um pouquinho sobre o jogo na linguagem teatral. Para entender um pouquinho o que seria o jogo teatral, vamos pensar o seguinte: existem várias formas de representar um sentimento, e você pode ler uma cena de teatro escrita por alguém de várias maneiras diferentes. A forma como você vai apresentar a cena ao seu público, a maneira que você vai utilizar o seu corpo, a entonação da sua voz para ler as cenas propostas por um autor, vai dar a sensação de um sentimento diferente. Isso é o jogo teatral. Aqui, o ator fará com que, através do seu corpo e da maneira com que ele representa a cena, um sentimento novo possa ser transmitido, mesmo tendo o mesmo texto de base. Aqui na página 39, temos o fragmento de um texto importante sempre utilizado nos jogos teatrais, aquele que diz sim e aquele que diz não. Você pode seguir esse roteiro com alguém da sua família. Aqui você vai perceber que existe uma predisposição de como esse personagem deveria ser, o que ele deveria sentir e o que ele deveria fazer. Então, lendo o texto junto com alguém, você poderá colocar a sua entonação de voz e até mesmo a sua expressão corporal e facial, fazendo assim a transmissão do sentimento que você deseja. Aqui na página 40 você vai ver um pouco mais de fragmento desse texto, aquele que diz sim e aquele que diz não. Nesse texto, nós vemos a complexidade das relações do ser humano e podemos fazer um pouco mais de uma crítica e uma reflexão sobre como trabalhamos o nosso convívio social. Esse texto representa as escolhas dos personagens. Aqui na versão A, temos um desfecho para a história, onde a resposta para a pergunta é o sim. Já aqui na página 41, temos o desfecho de maneira um pouco diferente. O menino é salvo, já que a resposta é não. Nesse texto podemos perceber que nossas ações vão causar um efeito dominó, se dizemos sim ou se dizemos não. Isso reflete muito a relação interpessoal que temos com nossos colegas, com nossa família e como as nossas escolhas podem afetar o futuro que nos cerca. Agora que você viu um pouquinho sobre essas duas versões do texto, na página 42 pedimos que você escreva um pequeno texto com uma crítica sobre essas duas frases, aquele que diz sim e aquele que diz não. Na página 42 também propomos a você alguns outros jogos teatrais que você pode experimentar aí na sua casa com a sua família. Uma das formas mais conhecidas é o jogo do espelho. Aqui na página 43 você pode ver essa forma que também é um jogo teatral. Você pode utilizar ela aí em sua casa. Com um familiar ou um amigo, você vai jogar essa brincadeira. Um jogo do espelho, onde um é aquele que faz o movimento e o outro o reflete, como um espelho, fazendo com que você utilize o seu corpo para demonstrar aquilo que deseja. Bom, o teatro ainda é muito distante do nosso dia a dia, mas, sem dúvida, ele foi importante para que pudéssemos ter uma outra forma de arte. Passamos do teatro para a tela, principalmente a telenovela. A teledramaturgia é a forma que tratamos todas as produções que são concebidas dentro do âmbito da televisão. Séries, novelas. A telenovela acabou se tornando muito popular em nosso país e também na América Latina, sendo exportada muitas vezes das produções nacionais para outros lugares do mundo. Para conhecer um pouco mais sobre isso, na página 44, vamos pesquisar um pouquinho sobre quais são os dramaturgos da telenovela brasileira. Escolha algum deles para fazer um trabalho bibliográfico e também um de seus trabalhos famosos para comentar qual tipo de produção esse dramaturgo faz. Agora que você já entendeu um pouquinho sobre a história da dramaturgia, que passa do teatro para a novela, vamos ao nosso banco de dados. Bom, vamos dissertar um pouquinho. Aqui você vai dar a sua opinião sobre esse tema.
Quais as maiores mudanças encontramos do começo da dramaturgia para como ela é feita hoje em dia? E como a dramaturgia chegou à telenovela? Bom, se você tiver alguma dúvida dessas questões, você pode voltar e reler o nosso material de estudo. Bom, eu fico por aqui. Espero que você continue os seus estudos. Essa foi a nossa última aula de arte. Tchau!